Alô, pessoal, estão me ouvindo? Olá, olá, estão me ouvindo? Bom dia, senhoras e senhores, adorei a imagenzinha. Saudações cordiais, prazer vê-los. Dia, deixa eu ver aqui pela minha persiana. Tá bonito o dia. Sol raiando em Floripa City. Então, saudações cordiais, cá estamos nós com mais uma aula ao vivo. Então, né, como falei aqui, o tempo está bonito, temperatura cada vez mais civilizada. Cá estamos nós de braços dados com a civilização, cada vez mais distantes daquela balbúrdia, aquele absurdo chamado verão. E olha só, hoje então temos nossa aula de sociologia, todo mundo acordando cedinho, hein? Eu fico imaginando vocês do outro lado, tudo de pijama, certo, né? Tudo de pijaminha, aí no quarto assistindo a aula online. Esse negócio de home office, hein? Home office. Meu Deus, o cara vai querer comprar um notebook hoje, vai ser extorquido, né? Tudo tá mais caro. Tudo que diz respeito a isso tá mais caro. Mas enfim, queridos, antes só de começar a aula mesmo, só avisando aqueles recados paroquiais, né? Nós temos aqui três monitores, né? A Lara, a Alane e o Christopher, tá? Que vão me ajudar a conduzir a nossa aula online. Peço colaboração de todos, usem o chat a partir de agora só para fazer perguntas. Tentarei responder todas à medida do possível, né? No correr da aula. Se eu não conseguir responder uma pergunta tua, faz o seguinte, anota o uniforme do EAD, exatamente. Anota a pergunta e traz para mim no plantão, tá? Que a gente pode responder no plantão para vocês sem problema nenhum, tá bom? Que às vezes é complicado de responder todas as questões que eventualmente apareçam durante o curso normal da aula, tá? Então, de qualquer coisa, anota a tua questãozinha aí para você trazer para mim lá no plantão, tá bom? Eu vou só abrir aqui o meu slide que eu vou compartilhar com vocês. Só um instantinho. Já está no Qualquer Arquivos, tá? Quem quiser, inclusive, abrir o slide a partir do Qualquer Arquivos, tá lá tranquilinho, tá bom? Deixa só eu carregar aqui a minha aula. Salve, salve. Aí, tá carregando. A qualquer momento, a aula surgirá. Eu tô sentindo um radialista aí com esse microfone, hein? Alô, você, aluno do COC. Estamos aqui com mais um programa, Aula de Sociologia. E aí, pessoal, consegue enxergar a aula? Consegue enxergar o slide? Estão enxergando o meu slide, pessoal? Joia, maravilha. Então, vamos lá, moçada. Olha só, o tema de hoje para nossa aula, você que está no PV 1000 é o módulo 12, para você que está no PV 500 é o módulo 7, tá? Que é o Brasil visto pela diversidade cultural. Ou seja, a gente vai trabalhar hoje o Brasil percebido pela questão da cultura e contrapondo com alguns sociólogos. Nós já tivemos lá no passado, lá atrás, isso aulas e aulas atrás, né? Alguns sociólogos brasileiros, né? Caio Prado Júnior, Florestan Fernandes, Gilberto Freire, né? Por aí vai. Até citei alguns para vocês, tá? Coloquei até um a mais. Se você pegar o teu material didático e ver daquela aula, você vê que até eu coloquei gente a mais ali, né? No pontuamento. Agora eu dou uma enriquecida nisso. Né, eu dou uma enriquecida nesse contexto. Volte e meia isso vai aparecer. Mais à frente retomaremos alguns elementos presentes na sociologia brasileira, tá? Então vocês vão ter comigo também um pouco mais adiante novamente esses assuntos, tá? Então, olha só, pessoal. O Brasil visto pela diversidade cultural. Bom, retomando, aliás, alguns temas, né, algumas reflexões de ordem sociológica, vamos lembrar, por exemplo, que quando eu falo de diversidade cultural, é coisa bastante distinta de eu falar, por exemplo, desigualdade cultural, né? Enquanto que a desigualdade cultural é um valor muito mais verticalizado, né, porque tem uma cultura superior, uma cultura intermediária, uma cultura inferior, a diversidade cultural é um valor muito mais horizontalizado, na medida em que
as culturas não são melhores ou piores, elas apenas são diversas, apenas são diferentes. E convenhamos, não há problema com a diferença. O problema é quando nós criamos hierarquizações culturais que não raro acabam levando a conflitos, choques de toda ordem e por aí vai. Tranquilo? Então, começando aqui a apresentação, vamos logo para esse Brasil da diversidade. Então, olha só. No século XIX, o que eu tinha? Pensamento sociológico influenciado por questões como o fim da escravidão. Olha ali à esquerda no slide, e vocês têm ali, inclusive, a capa do jornal Gazeta de Notícias, no ano de 1888, anunciando a Lei Áurea, né? E ali, inclusive, está todo o texto da lei. Né? Ali na capa do jornal está o texto da Lei Áurea, que é a lei que pôs fim ao sistema escravocrata no nosso país. Lembra que o Brasil, inclusive, pessoal, ele tem um passivo muito grande com isso, porque o Brasil foi a última grande potência, de fato, a abrir mão da escravidão. Nós fomos a maior potência escravocrata do planeta Terra, só isso, né? E fomos o último país a largar esse osso terrível chamado escravidão. Então isso foi bastante complicado. A Lei Áurea, ela basicamente diz o seguinte: é declarada extinta desde esta data a escravidão no Brasil. Aí revogam-se as disposições em contrários. Ou seja, literalmente é uma lei de uma linha e meia. Uma linha e meia, tentando pôr fim a uma tradição escravocrata que superava 3 séculos, 300 anos. A gente quase não se toca dessa relação e a gente esquece de uma coisinha. Pessoal, perceba que se o Brasil pegar, vamos pegar uma faixa de 500 anos de Brasil, ok? Se eu tenho uma faixa de 500 anos de Brasil, mais de 300 nós tivemos escravidão. Quer dizer, a coisa que esse país menos conheceu ao longo da sua história é o trabalho livre assalariado, por exemplo. Né? O trabalho escravo, ele foi a marca indelével, né? Tanto quando éramos colônia portuguesa, quanto quando já éramos independentes. Lembre que a independência vem ali em 1822 e a escravidão segue como se nada tivesse acontecido. Né? A escravidão vai até 1888, vai até o finalzinho ali do Império. Né? O Império já vai cair lá em 1889. E para que você entenda até o quão pesada é a questão da escravidão, né? Lembrem, vocês estudam isso com o Felipe, né, que justamente o final da escravidão é também atestado como um dos elementos para o fim da monarquia no Brasil, a chamada questão escravocrata, né? Ou questão abolicionista, se preferir, tá? Que é justamente o que vai levar nesse processo. Então, se note que a raiz escravocrata é muito forte. Outro ponto aqui, ó. Havia, naquele momento, a presença de teorias racistas e evolucionistas. Bom, pessoal, pensando em último caso, lembre sempre, tá? Que o século XIX é o século do racismo. Moçada, vocês estão vendo essa calamidade hoje no mundo em relação à questão racial. Ou seja, é uma panela de pressão, cuja pressão já vinha saindo do controle há muito tempo e de repente ela explodiu agora com a morte de George Floyd lá nos Estados Unidos da América, que todos vimos, todos nos comovemos. Eu vejo que vários estão colocando coisas nas redes sociais e tal, é positivo, mas eu confesso que enquanto historiador, por exemplo, eu não sou muito romântico, né? Não tenho muita confiança de que esse momento vai virar um divisor de águas na questão racial, seja lá nos Estados Unidos, seja aqui no Brasil, ou em qualquer parte do mundo. Porque já ocorreram outras vezes, né? A questão da raça é uma questão muito complicada. E, por exemplo, sempre existiu uma premissa em algumas sociedades de sentir o seu grupo étnico como superior ao demais. Lembre que uma coisa que tem no ser humano é o etnocentrismo. Claro, pessoal, não é nem sequer perto daquela, me desculpa a expressão que eu vou usar, daquela imbecil, aquela digital influencer imbecil que foi lá tentar defender que o racismo é natural. Pelo amor de Deus, né? Aquela pessoa, ela precisa de uma interdição. Tá? Não existe nada de natural no racismo. Tanto que se você pegar uma criancinha preta e uma criancinha branca, elas vão brincar tranquilinhas, elas vão ser as melhores amiguinhas, e a única coisa que elas farão distinção é: oh, você é branca, oh, você é preta, e termina aí. Nenhuma vai achar que a outra é superior ou inferior por ser branca ou ser preta. O ser branco ou ser preto, eu nem lembro o nome dessa criatura, inclusive, Rafaela, nem lembro o nome. Mas, por exemplo, o fato é que você ser branco ou ser preto,
o juízo de valor em que um é bom, o outro é ruim, é construído. Eu nunca esqueço, pessoal, que lá na UDESC, por exemplo, quando eu fui aluno da UDESC, né, tinha lá o Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros, né, que trabalhava com a questão da inclusão racial, etc e tal, e muito focado na questão afro e na questão indígena. E um dia eu olhei um cartaz muito, muito, muito bem-vindo com a seguinte mensagem. Olha a mensagem do cartaz. Ninguém nasce racista. Perfeito? Ninguém nasce racista. Né? Você se torna racista. Por isso que você é punido se você cometer um ato de racismo. Porque se você nascesse racista, quer dizer que isso seria uma condição inata do ser. E o direito não pode punir você por aquilo que você é de modo inato. Né? O direito vai punir você pelos seus desvios, por aquilo que você se transformar no curso da sociedade. Então, por exemplo, todos nós aqui talvez já tenhamos na nossa família alguém que tem falas racistas. Porque isso era muito forte no século XIX e no Brasil isso se construiu de uma maneira muito enraizada. Então veja, lá no século XIX, apesar de abrirem mão da escravidão, não abriu-se mão do preconceito. Você não pode ser ingênuo a ponto de achar que acabou a escravidão, tudo ótimo, maravilhoso. Não, porque continuava tendo uma flagrante presença das ideias racistas que surgiram, foram conceituadas no século XIX, que o diga aquela famosa política de branqueamento do Brasil, muito ancorada nas teorias de um francês chamado Conde Arthur de Gobineau, que era amigo pessoal de Dom Pedro II e que escreveu um dos livros mais polêmicos na época, que era um livro chamado Sobre a Desigualdade das Raças. Ou seja, onde Gobineau tentava provar, num exercício impressionante de pseudociência, né, provar que um ser humano europeu era superior, por exemplo, a um ser humano de outras partes do mundo. Era justamente a questão do evolucionismo e do racismo em curso, como era o século XIX. O século XIX é marcado por isso, infelizmente, né? E aí, então, pessoal, nós chegamos a esses evolucionistas. Então, por exemplo, entre os pensadores brasileiros ligados à corrente do evolucionismo, tá, e do racismo na análise da sociedade brasileira, nós temos os seguintes. Vamos lá. Primeiro, Silvio Romero, um advogado. Segundo, Nina Rodrigues, um médico. E terceiro, o senhor Euclides da Cunha, um jornalista. Então, olha só, tanto Silvio Romero quanto Nina Rodrigues, e guarda esses nomes, tá, pessoal? Tanto Silvio Romero, quanto Nina Rodrigues, quanto Euclides da Cunha eram flagrantemente eugenistas, né? Então tinha aquela ideia de buscar a raça perfeita, a raça superior, uma raça que funcionasse, né? Por aí vai. Tinha uma perspectiva evolucionista no campo da cultura e também tinham consigo toda aquela narrativa do ponto de vista do racismo, tá? Por exemplo, era muito comum que vários dos pensadores brasileiros do período tivessem essa abordagem. Esses três notabilizaram-se mais forte. O Silvio Romero e o Nina Rodrigues mesmo, pessoal, alguns textos deles são de um racismo, assim, nauseante, tá? De um racismo extremamente cruel, inclusive. Tá? Se eu pegar o Euclides da Cunha, todo mundo conhece o Euclides da Cunha lá da obra Os Sertões, né? A narrativa da Guerra de Canudos. E lá na obra de Os Sertões, o Euclides da Cunha, né, que foi, como jornalista, foi narrar a guerra. Aliás, se você já leu Os Sertões, tu sabe, né? É uma descrição pormenorizada da geografia da Caatinga. É para deixar qualquer professor de geografia chorando, assim, de emoção. O cara descreve até o solo como é que é. Né? Mas em certo momento, o senhor Euclides da Cunha, ele fala assim, sobre o sertanejo, né? O sertanejo é, antes de tudo, um forte. Só que é interessante pensar que, ao longo do senso comum, achou-se que isso era um elogio. Né? Tipo, nossa, olha, o sertanejo é um forte. Só que quando Euclides da Cunha fala isso, ainda mais no contexto geral da obra, ele coloca o sertanejo como um forte, mas não como um forte enquanto qualidade, mas um forte enquanto selvagem, enquanto aquele que é bruto, entende? Enquanto aquele que é quase que animalesco. Então não há nada de elogioso nessa questão. Muito ao contrário, é profundamente degradante esse forte do selvagem, esse forte do animalesco, porque são pessoas não civilizadas, né? Aqueles canudenses eram vistos como fanáticos, como incivilizados e por aí vai. Mais ou menos como foi visto aqui no Contestado, inclusive, né? Que também eram vistos como fanáticos e por aí vai. Agora, o que perpassava a ideia de gente como Nina Rodrigues, Silvio Romero e Euclides da Cunha? Bom,
Obviamente, entrava aí tanto o positivismo de Augusto Comte quanto o darwinismo social. Lembre que a República, por exemplo, quando nasce, né, quando nós surgimos como República, o ideário republicano era essencialmente positivista. Vamos lembrar? O amor por princípio, a ordem por base e o progresso por fim. Ou seja, lembra que o positivismo, pessoal, ele tem uma lógica, ele tem uma perspectiva essencialmente teleológica. Por que teleológica? Porque busca um telos, busca um final ideal, o progresso humano. Então, claro, se eu parto do pressuposto, né, que existe um final a ser alcançado, existe um progresso a ser atingido, lei dos três estágios, né, teológico, metafísico, positivo, pois muito bem. Se eu parto desse pressuposto, então eu entendo que tem pessoas que estão aqui, outras que estão aqui e outras que estão aqui em cima. E isso, claro, cria uma hierarquização de povos, de culturas e por aí vai. E vamos lembrar que o Brasil nasce positivista porque a nossa elite militar na época era essencialmente positivista, né? Os militares tinham sólida formação positivista e os primeiros pensadores da República também o tinham. Então, o ideário positivista estava ali. E isso ajudava a fundamentar essa visão evolucionista. Já a visão racista é mais ainda acentuada por uma deturpação das teorias de Charles Darwin. Lembra que o senhor Darwin escreveu uma obra fantástica chamada o quê? A Origem das Espécies, onde ele trabalha a evolução das espécies, adaptabilidade, por aí vai. Beleza. Darwin, pessoal, ele era um cientista natural, ou seja, ele trabalhou no campo da biologia. Em nenhum momento você vê Darwin, de fato, preocupado em definir cultura ou em definir se um povo é superior a outro povo. Darwin foca na evolução das espécies. Porém, adonam-se, né, tomam para si a obra de Darwin e descontextualizam ela totalmente, levando um ponto de vista que funciona muito bem na biologia, que é a evolução, e coloca isso no plano da sociedade. Então coloca isso nas humanas. E agora você fala também que tem culturas e povos mais ou menos evoluídos. E aí começa todo aquele festival de absurdos que infelizmente nós vemos até hoje, né? O racismo aí flagrante, o preconceito, né? De um modo muito flagrante em diferentes situações. Então você veja, uma deturpação da teoria darwinista custou caro, custou muito caro, beleza? E aí então, moçada, nós chegamos na geração de 30, onde as coisas começam a mudar. Né? Então, por exemplo, essa geração de 30, que a gente já viu lá há algum tempo atrás, né, com Caio Prado Júnior, né, Gilberto Freire, Sérgio Buarque do Ano, que eu vou retomar aqui com vocês hoje, né, e também, até ali não chegaria bem geração de 30, mas ele é herdeiro do processo, que é o Florestan Fernandes, então é uma geração de pensadores brasileiros, né, de influência mais ou menos ali marxista, inclusive, tá? Então, dos anos 30 do século XX, tem um conjunto novo de pensadores. Entre esses está Gilberto Freire, que escreveu o livro cuja capa está ali na imagem, Casa Grande e Senzala. Muito bem, Casa Grande e Senzala. Lembra que na Casa Grande está o senhor de Engenho! Isso mesmo, senhor de Engenho. Muito bem. Então lá está o senhor de Engenho na Casa Grande. E se pensarmos nisso, vamos lembrar que o binômio Casagrande-Senzala é uma coisa muito próxima. Lembra que o sistema da cana-de-açúcar, onde existia esse binômio Casagrande-Senzala, né, era uma sociedade muito isolada, né? Era uma sociedade rural, né, no campo, onde você tinha uma microcomunidade, né? Ou tinha o pessoal da Senzala, o escravo, e o pessoal da Casa Grande, o branco, né? Só que, por exemplo, essa proximidade entre brancos e negros, de acordo com o Gilberto Freire, teria criado na cultura brasileira marcas de miscibilidade e sincretismo. Como assim miscibilidade e sincretismo? Então eu tenho muito elemento sincrético de mistura de culturas de raízes diferentes, né? E eu tenho uma miscibilidade, ou seja, os povos no Brasil, brancos, negros e tal, foram se miscigenando, foram se misturando. Tá? Então tinha uma miscigenação. Pensa, eu acho que vários de vocês, possivelmente a maioria de vocês, são mestiços de vários povos, né? De vários povos, de várias etnias, né? Vocês não... Ah, eu sou alemão, porra. Ah, alemão, porra. Ah, sim. Querido, esse negócio de puro, puro, sei lá, é uma bebida, porque puro. O ser humano está longe de ser isso, né? O ser humano ele é uma espécie miscigenada por excelência, inclusive.
né? Tem um projeto chamado Momondo. Tem no YouTube, tá? Procura Momondo. Vou até colocar aqui no chat para vocês, ó. Vou escrever aqui para vocês. Momondo, tá? Tem esse projeto. Procura por isso daí no YouTube. É um canal e eles fazem mapeamento genético, né? Eles mostram alguns efeitos. É bastante interessante. A pessoa vai lá e ela acha que é uma coisa e ela descobre que ela tem 30 tipos de povos diferentes na constituição genética dela. Isso mata, isso derruba por terra qualquer noção sequer próxima de pureza racial, se é que isso um dia existisse. Eu sempre digo que todo racista é, sobretudo, ignorante em biologia básica, né? Não conhece nem as leis de Mendel, né? Nunca ouviu falar em variabilidade genética, a criatura. Então você perceba, existe essa questão. Mas, por exemplo, o Gilberto Freire, ele achava que nós, né? Não, nós éramos miscigenados, isso era muito bom. Porque isso faria da cultura brasileira, isso faria da sociedade brasileira um intercurso racial e cultural, como eu coloquei ali, ó, ou seja, um intercurso racial e cultural, então nós nos misturamos, né, democrático e ausente de conflitos. Ou seja, no Brasil não há conflito racial, no Brasil não há tensionamento racial e, portanto, o Brasil vive uma chamada democracia racial. Não, Isabela. Então, nós não podemos chamar a geração de 30 de evolucionista, até porque perceba que mesmo o Gilberto Freire, ele trabalha com uma perspectiva de democracia racial. Ele trabalha com a perspectiva de miscigenação como uma qualidade, tá? E olha só, democracia racial. Democracia racial. E aí o Freire defende isso, mas olha só, Freire foi criticado por não dar conta de explicar o preconceito não declarado, mas presente no inconsciente coletivo. Ou seja, todo mundo aqui, ainda mais agora, estão ouvindo bastante isso, né, o chamado racismo estrutural e também o racismo institucional. Bom, o racismo institucional, pessoal, como o próprio nome diz, ele opera nas instituições, ou seja, no ambiente de trabalho, no ambiente público, onde o sujeito acaba sendo julgado, sendo validado em sua competência, em seu valor, pela cor da pele. Enquanto que, por exemplo, o racismo estrutural é aquele que está nas raízes, nas estruturas mais íntimas de quem nós somos enquanto sociedade. Por exemplo, esses dias atrás uma ex-aluna me perguntou, numa rede social em privado, né, se quando ela está andando à noite e ela vê um homem negro e ela sente medo, se aquilo ali é racismo ou se é apenas precaução. Eu falei para ela assim, ó, existe um elemento de precaução, mas a raiz é racial. A raiz é o racismo. Por quê? Se você olha uma pessoa, às vezes, negra, num local à noite e você sente medo, esse medo advém, primeiramente, do racismo estrutural. Porque nós entendemos o quê? A maior parte dos pobres do Brasil, por exemplo, são pretos. Né? Mais de 70% dos miseráveis são pretos, inclusive no Brasil. E você sabe muito bem que a pobreza extrema é fator de ordem para a violência. Isso é um ponto pacífico, né? A pobreza pode sim, é um fator fundamental para a violência. Então não é estranho que quando você olha, por exemplo, uma quantidade grande de criminosos, eles eventualmente sejam afro-brasileiros. E aí muita gente fala assim, tá vendo, o preto é bandido. Não, não é o preto que é bandido e também não é o pobre que é bandido, mas as condições de exclusão podem levar ele à bandidagem. Só que nota que por uma questão de exclusão do negro, exclusão social e histórica desse negro, ele acaba ficando numa situação de marginalização e isso pode levá-lo à criminalidade. Então veja que em última instância, esse medo, ele tem raízes raciais. Percebe? Ou seja, ninguém nasce bandido, ninguém nasce racista, a pessoa se torna racista e a pessoa se torna bandida, por uma série de fatores. Né? A violência urbana, por exemplo, ela pode ser contemplada, discutida à luz de muita coisa mesmo. Então tem que se ter aí, pessoal, um cuidado. Né? Porque, por exemplo, existem muitas falas profundamente perturbadoras hoje, né, nas redes sociais sobre esses temas. Como, por exemplo, essa digital influencer imbecil que eu falei agora há pouco, não sei o nome dela, mas que foi lá defender que o racismo é natural. A natural, volta para o mar, oferenda. Né? Não tem nada de natural. É social. Né? Foi socialmente construída. Entende? Então você veja que o Brasil ele conseguiu criar um tipo de racismo que é um racismo velado. É aquele racismo que opera nas microestruturas. É a piadinha,
É a palavra que tem uma origem racista, ainda que você fale uma palavra que tem origem racista sem ter um propósito racista, isso não apaga, pessoal, a origem racista do termo. Entende o que eu quero falar? Por exemplo, muitos de nós têm medo de olhar para uma pessoa negra e falar, se referir como sendo negro, preto, ou algo assim, negro, preto ou afro, né? A pessoa fala assim, ah, aquele moreninho, aquele escurinho. Aqui é muito comum, né? Você vê uma pessoa preta e a pessoa fala, ah, aquele moreno. Aí você fica meia hora procurando alguém moreno quando a pessoa na realidade é preta. Veja, pessoal, você pode, tá? Pela lei, você pode chamar de preto, negro, afro-brasileiro ou afrodescendente, tranquilo? O que você não vai chamar? Negão, neguinho, escurinho e por aí vai. Pessoa de cor é horrível, né? Porque eu sempre falo, até em aula, eu já comentei isso com vocês, pessoa de cor. Conhece alguém que não tem a cor? Conhece alguém transparente? Não, então todo mundo tem cor, né? Então você literalmente tem que só cuidar com alguns termos. Mas isso mostra que o nosso racismo está muito intrincado. Então, se for analisar em última instância, seria algo como dizer que, partindo do pressuposto da Casa Grande Senzala, é como se dentro de cada um de nós tivesse, sim, um pequeno senhor de engenho. Né? Existe uma construção racista na sociedade brasileira. Né? É a cor de pele. Na sociedade brasileira. Está colocado dentro. Né? E muito se fala, ah, é mimimi. Não, não é mimimi, pessoal. Tem estatísticas apontando esse fato. Por isso que hoje em dia o Gilberto Freire ele é discutido, porém não creditado. Né? Ninguém mais vai defender, por exemplo, em pleno século XXI, que o Brasil tem uma democracia racial. Não. Por exemplo, vamos pensar o seguinte: mesmo Estados Unidos da América, que tem toda aquela questão racial que vocês estão vendo, que tem Ku Klux Klan, a KKK, mesmo os Estados Unidos já elegeram, inclusive, um presidente negro. O Brasil está anos-luz de chegar perto disso. Está muito longe ainda. Então você vê que o nosso racismo ele é presente. Porque, claro, pessoal, não tem como você excluir uma tradição de 300 anos de escravidão, 300 anos onde uma pessoa era dona de outro à base da chibatada, e achar que do dia para a noite todo mundo vai dar as mãos e cantar kumbaya na rua. Ou seja, não haverá essa fraternidade universal. Por isso que daí hoje em dia o Freire é muito criticado. Então, inclusive, não se fala mais de democracia racial, se fala de mito da democracia racial. Tá? Então é o mito da democracia racial. Eu acho claro que nos Estados Unidos o termo people of color é aceito porque tem um. Aí que tá. Por isso que assim, ó, cuidado só para não fazer associações diretas, tá, Paula? Sempre tem que ter essa dimensão. Por exemplo, o que transforma o racismo nos Estados Unidos é um tanto diferente do racismo aqui no Brasil. O racismo aqui no Brasil está muito ligado à cor de pele. Nos Estados Unidos ele pode estar ligado muito mais até à origem, não só à cor de pele, mas à origem, tá? Então aqui tem uma questão muito da cor. Muitas pessoas no Brasil que não têm descendência afro, mas que têm pele escura, sofrem preconceito também, como se fossem afro, tá? Agora, aí então, Alisson, não chega a ter grupo como o KKK, tá? Nós chegamos a ter uma formação de uma sociedade assim, tá? Nós tivemos, como eu falei ali, toda uma questão evolucionista, racial, tudo mais, mas não no nível de formar uma organização, inclusive, como é KKK, tá? E aí vem Sérgio Buarque de Holanda, pai de ninguém menos que Chico Buarque de Holanda, e irmão de ninguém menos que Aurélio Buarque de Holanda, o cara do dicionário. Quer dizer, olha que família, né? Um é o historiador, o Sérgio, o outro é o músico, o Chico, e o outro é o cara do dicionário, o Aurélio. Então, uma família com alta produção, né, intelectual. Tranquilo, Alisson. E olha só, pegando então aqui, o Sérgio Buarque, pessoal, ele escreveu esse livro aqui, Raízes do Brasil, que é esse cuja capa está aqui do lado. É no Raízes do Brasil, tendo uma análise de orientação weberiana, tá? Dando ênfase aos aspectos culturais, pegando aquela linha do Weber de uma sociologia compreensiva. Lembra? O Weber trabalha com essa ideia de sociologia compreensiva, porque eu tenho que compreender uma cultura, ter a relação empática com a cultura, tá? Então, o Sérgio Buarque faz a obra Raízes do Brasil, que é uma obra que eu recomendo fortemente a leitura a vocês um dia que puderem fazê-lo, tá? E é uma obra enigmática, porque é ali que ele faz uma distinção entre o homem saxônico, aquele de padrão mais germânico, e o homem cordial, aquele que é padrão no litoral brasileiro, que é marcado pelo quê? Ó, proximidade entre público e privado, apego por títulos e relações de influência e presença de forte pessoalidade. Ou seja,
De acordo com o Sérgio Buarque de Holanda, sempre foi difícil criar um espírito público no nosso país, sempre foi difícil criar um sentimento republicano no nosso país, porque quase sempre quem está no poder acha que o país é dele, ou transforma o país num verdadeiro negócio de família. Entende? Sai ali acolhendo filho, nora, genro, esposa e por aí vai. Nepotismo, por exemplo. Né? Ou seja, literalmente essas redes de pessoalidades típicas de Portugal, nós herdamos isso dos portugueses, essas redes de profunda pessoalidade, ok? Onde o público confunde-se com o privado, aonde você que está no comando público acha que aquilo ali é seu, você comanda, você é a norma, então nós criamos um grande problema. Os escândalos de corrupção todos, em última instância, eles são todos marcados por essa confusão, pessoal. O mais louco, entendo o que eu vou te dizer, no Brasil todo corrupto é sincero. Porque ele pratica um ato desviante, seja na gestão pública, ele pratica um ato de corrupção, seja na questão empresarial, e ele não vê que praticou. Ele acha que é normal. Não é tipo, o dinheiro é público, eu tava ali, peguei um pouquinho, né? Tava ali, peguei um pouco. Não, mas é que tá, o dinheiro é público, é para você fazer o usufruto desse dinheiro no benefício público e não no seu benefício, percebe? Só que se perdeu muita noção. Tem muito essa relação de títulos e influência, por exemplo, frase que muita gente asquerosa adora dizer, né? Você sabe com quem está falando? Olha, se eu um dia tivesse que ouvir essa frase de alguém, eu ia ficar um longo tempo dizendo com quem eu estou falando. A começar com um profundo imbecil, porque é o famoso carteiraço. Né? Mas você pode reparar que pessoas que às vezes têm lá um grau de importância social no sentido de cargo público ou por aí vai, quando ela quer enfrentar alguém, ela vai com essa frase. Você sabe com quem você está falando? E isso mostra um povo que é bastante apegado a títulos e relações de influência. Sempre que você quiser se safar de alguma coisa, você busca acionar algum contato seu que possua alguma relação de influência na coisa pública. Tem uma frase atribuída à República Velha que é um signo disso que eu estou falando para vocês. A frase diz: aos amigos, tudo, aos inimigos, a lei. Ou seja, você só lembra que tem lei neste país quando você quer ferrar com um inimigo seu. Porque se for seu amigo, você dá o famoso jeitinho brasileiro, né? Que os americanos, inclusive, têm um nome para isso, né? Brazilian Way, né? Olha que chique, Brazilian Way. Não é Brazilian Way, é pilantragem, tá? Mas nós literalmente normalizamos o anormal. Se tem uma coisa que a cultura brasileira, por essas proximidades, chegou no estado de arte, é de normalizar o anormal. Entendem? E isso é muito que o Sérgio Buarque de Holanda coloca lá na recepção dele. Deixa eu ver aqui. Vi uma crítica do Gessé Souza, o diretor do IPEA, dizendo que o Sérgio Buarque defende como se o brasileiro fosse naturalmente corrupto. Os americanos não sendo que a história americana é marcada pela corrupção. Então, olha só, Laura. Pensa da seguinte forma, não é que nós somos naturalmente corruptos. Lembra que naturalmente você só é humana. Uma coisa que está natural, humana. Tá? Todo o resto é construção social. Mas a nossa cultura, ela é bastante conivente com a corrupção. Por exemplo, quase sempre nos Estados Unidos, quando ocorre alguma coisa errada no plano político, é comum o cidadão americano falar, nós erramos. Porque quem colocou aquele político no poder foi o cidadão. Né? Já no Brasil, quando o agente público comete um erro, é muito comum o cidadão que votou falar, ele errou. Percebe a diferença de responsabilidade? Um entende que foi parte do erro, o outro literalmente corre para se isentar e joga a culpa no outro. E isso é muito flagrante na nossa cultura, infelizmente. Né? Isso é de muito tempo, tá? Deixa eu ver aqui. O homem cordial seria, então, um brasileiro em todas as características. Na prática, o homem cordial é a definição do padrão mais comum de comportamento no Brasil. Redes de pessoalidade. Então, ao invés da coisa pública ser pública e impessoal, como em tese deveria ser, no Brasil a coisa pública ela é pessoal. Você personaliza governos, você personaliza instituições públicas ao invés de torná-las impessoais. Lembra, pessoal, que república vem do latim res publica, coisa comum ou coisa pública. E se é público, não pode ter dono, não pode ser um assunto pessoal, não pode ser um assunto de família. Né? Se é público, é uma coisa que envolve todo o público. Tá?
A orientação weberiana é porque ele traz essa origem, essa raiz, né, de uma sociologia compreensiva, ou seja, de uma sociologia que busca, portanto, a compreensão da cultura pela empatia. Então, vou ver numa relação empática o que eu tenho de cultura. Tá? E aí chegamos aos componentes indígenas e africanos, tá? Por exemplo, o Brasil é marcado por heranças indígenas e africanas, mas tanto indígenas quanto afros, os dois grupos humanos foram flagrantemente marcados por quê? Por situação de violência e exclusão. Tanto o índio quanto o negro na história do Brasil, né, o índio pela expulsão da terra e pelo extermínio, o pessoal tem na sua cabeça que quando os portugueses chegaram ao que hoje é o Brasil, havia aqui próximo de 6 milhões de indivíduos indígenas, tá? Hoje, o número de indígenas, ele circula ali no entorno de mais ou menos uns 400 mil indivíduos. Se tinha 6 milhões e hoje tem 400 mil, 5 milhões e 600 mil desapareceram. Isso é um genocídio, pessoal. Né? Se eu pegar a questão afro, ela é igualmente trágica, porque eu tive milhões de indígenas trazidos para nosso país para trabalhar num regime de escravidão. Então, tanto o negro quanto o indígena, embora tenham deixado marcante presença na nossa cultura, eles foram muito excluídos, tá? E aí, por exemplo, o jeito bom. Então, muitos dizem, Lia, que na realidade o jeitinho brasileiro seria uma espécie de defesa, né, do cidadão em relação a uma burocracia que ele não entende, em relação a um Estado bastante marcado por vícios. Ou seja, já que o Estado é cheio de vícios, já que todo mundo é cheio de dar jeitinho ali, dar jeitinho cá, o jeitinho brasileiro é o modo pelo qual o cidadão que não tem poder tenta, então, usar desses jeitinhos para sobreviver, né, nesse tipo de sociedade. Tá? Então é como se fosse uma defesa. Mas vamos colocar, isso é uma ideia. Tá? E olha só, as contribuições indígenas, então. Profundos conhecedores do território, óbvio, né? Então eles foram fundamentais para a colonização. Tanto que nos tempos de colonização, eles eram os mestres, né? Os portugueses precisavam dos indígenas para saber aonde estava o ouro, aonde estavam as drogas do sertão, aonde estava o rio, aonde estavam os melhores terras, né? E por aí vai. Então o indígena foi fundamental no primeiro momento. Também houve uma tupinização no Brasil. Chegou até a existir aqui no Brasil colônia a chamada língua geral. Lembra que depois a língua geral, que é uma tentativa de criar um idioma brasileiro, meio que uma mescla do tupi com elementos do português, ela foi proibida pelo Marquês do Pombal nas reformas pombalinas. E aí foi obrigatório o aprendizado do português. Tá? Mas houve muito ali uma ligação com a tupinização. Muitos comportamentos familiares, inclusive, como o chamado cunhadismo, né? O cunhadismo, a relação de cunhado, por exemplo, foi muito apreendida pelos portugueses dos índios. Tá? Então, dos indígenas, relações de família, o cunhadismo, né? Várias expressões vieram dos indígenas, como, por exemplo, uma coisa que todo mundo conhece, o mutirão. A ideia de mutirão, pessoal, não existia na Europa, tá? Mutirão é uma coisa do indígena brasileiro. Que os indígenas tinham esse tipo de trabalho coletivo, né? Tinham que fazer uma coisa, todo mundo se reunia para ajudar a fazer aquela coisa. Pode ver, hoje, mutirão da casa própria. Vai lá um grupo de pessoas se reúne num mutirão para construir casas para pessoas carentes, por exemplo, tá? Então a ideia de mutirão, o termo, inclusive, vem muito ligado à questão indígena. Nós temos a tradição do mutirão como herança dos indígenas, tá? Então, essa proximidade público-privada ela vai estar ligada sim ao patrimonialismo, mas nós veremos um pouco mais à frente isso de novo, tá, Laura? A gente vai ver um pouco mais à frente com outro autor, inclusive, a questão do patrimonialismo, tá bom? E aí, então, chegamos às outras influências indígenas. Hábitos de higiene, por exemplo, banho diário. Imagino que todos vocês tomaram um banho, aquela coisa, estão cheirosinhos. O pessoal lembra que quarentena, pessoal, não é afasta a derrota, né? Todo mundo não está em casa acabado, destruído. Ou seja, todo mundo toma um banho todo dia, aquela coisa toda. E esse hábito de tomar banho diariamente, um hábito muito saudável, né, é indígena, tá? Vem dos indígenas. Outra coisa, vocábulos, né? Muitas palavras que nós usamos são de origem indígena, até nome de cidade, né? Tipo, ó, Itaiópolis, Foz do Iguaçu, Curitiba, né? Nomes indígenas, muito comum, né? Biguaçu. Não é isso? São nomes de matriz indígena. Aí aqui, ó, alimentos, mandioca, milho, batata doce, amendoim, abacaxi, caju, entre tantos outros, vão ser apreendidos da culinária indígena, né? Então nós vamos aprender da culinária indígena esses alimentos que hoje fazem parte da nossa mesa. E também plantas medicinais, né? Muitas, né? Além de coisas como erva mate, eu adoro um chimarrão, né? Guaraná, tabaco e a coca.
né? A coca, o tabaco, o guaraná e a erva mate estão ali. A sua purezinha amada, querida, idolatrada, está ali ligada também a uma matriz indígena, tá? Já quando eu chego na questão da contribuição africana, a contribuição afro, portanto, eu tenho aqui a questão da escravidão. E pessoal, a escravidão foi uma tragédia para a África, por quê? Porque as pessoas que foram trazidas para o continente americano escravizadas, tá? A maior parte eram homens jovens de 15 a 30 anos, ou seja, vocês poderiam ser escravos, se fossem negros naquele período, né? Então, homens de 15 a 30 anos. Pessoal, literalmente eu arranquei do continente africano a mão de obra dos caras, eu arranquei a força de trabalho. Isso ajuda a entender, é um dos elementos, tem outros, obviamente, né? Não é tão simples assim, mas isso é um dos elementos que ajuda a entender hoje o flagrante atraso econômico do continente africano, especialmente a África Negra, por conta das heranças malditas da escravidão. A escravidão, pessoal, é considerada a maior migração forçada do planeta. Foram mais de 12 milhões de indivíduos trazidos escravizados para o continente americano. 12 milhões que chegaram vivos, porque 30% morriam no mar na travessia, tá? Então coloca 12 milhões mais 30%. Aí temos ainda outro. Comprava-se uma pessoa, comprava-se um negro por corpo e dentição. Qual é o animal que você compra pelos dentes, pessoal? Cavalo. Só que aqui você está comprando um ser humano. Eu lembro que uma vez eu vi um classificado de jornal do Rio de Janeiro do século XIX, né? E aí estavam vendendo coisas, né? Como você vende hoje. E de repente eu olho o anúncio, dizia assim, ó. Vende-se ótima negra passadeira, bons dentes. Eu estou vendendo uma negra passadeira, então ela sabe passar e que tem bons dentes. Gente, eu estou comprando e vendendo um ser humano num anúncio de jornal. Entende o que quer dizer? Esta é a gravidade da situação. E por dente, pelo corpo. É como se compra qualquer outro animal de lida, por exemplo, né? E temos aqui, ó, além disso, ter um escravo tornou-se status social. Ou seja, para piorar a nossa situação. No Brasil, era um status social possuir um escravo. Uma pessoa que tinha escravo, por exemplo, né, uma pessoa que tinha um escravo era uma pessoa bem vista, tipo, nossa, ele tem um escravo, entendeu? É como alguém ter um carro legal, um carro não, tipo, nossa, olha o carro que ele tem, outro, olha, ele tem um escravo. Então todo mundo queria ter um escravo, o que só aumentava ainda mais a ferida da escravidão, tá? Professor, o certo seria negro ou preto? O movimento negro hoje aceita os dois. No século XIX, preto é aquele que está livre e negro é aquele que é escravizado. Tá? Então, o negro seria o escravizado, o preto seria aquele que está livre. Mas hoje, o próprio movimento negro, né, movimento negro, ele aceita as duas terminologias sem problema nenhum. Tá? Mas vou dar uma dica para vocês. Pessoal, a menos que seja fundamentalmente importante para designar o indivíduo, você ter que usar a cor dele, não use a cor. Né? Sempre que possível, não precisa fazer menção à cor do indivíduo. Tá certo? Porque primeira coisa depende como que aquele indivíduo se entende, né? Então cuida um pouquinho com isso, tá bom? Agora, as contribuições africanas. Bom, temos aí a marcante presença africana na cultura brasileira. Imagina o Brasil sem África. Por exemplo, o samba. O samba, pessoal, você pode até não gostar de um sambinha. Você pode até não curtir um sambinha, tranquilo, sem problema nenhum. Mas você não tem como negar que, internacionalmente falando, o samba é a nossa mais marcante expressão cultural para o mundo. O mundo, quando pensa no samba, pensa no Brasil. E aí, claro, tem vários tipos de samba, né? Vários estilos, inclusive, tá? Mas o samba vem de uma matriz essencialmente afro. A percussão do samba é afro, né? A capoeira, acho que talvez alguns de vocês aí, quem sabe, joguem capoeira, né? Tanto a capoeira Angola, que é mais de matriz africana, quanto a regional, que já é criada de fato aqui no Brasil, são duas matrizes de contribuição africana, né? A dança da capoeira, que é uma coisa belíssima, né? Tem o lado de luta e tem o lado de dança, né? Muito bonita a capoeira, muito apreciada no mundo. Pratica-se capoeira hoje, pessoal, no mundo inteiro. Tem roda de capoeira em tudo quanto é canto, tá? E é uma expressão brasileira de matriz africana. Além do que também outras expressões como, por exemplo, bumba meu boi ou boi bumbá, né? Temos aqui o jongo, o maracatu, a congada e o tambor de crioula, entre tantas outras. Na tua apostila, pessoal, eles optaram por fazer uma descrição pormenorizada de cada uma delas. Não é um assunto central definir cada uma, mas depois, se você quiser, convido a fazer, dê uma lidinha nessa parte na apostila, só por curiosidade mesmo, né? Conhecer um pouquinho mais dessas expressões culturais que aqui temos, tá bom? E, pessoal, religiosidade afro.
No campo da religião, eu tenho o candomblé e a umbanda. Olha só, candomblé, de origem africana e influenciada pela cultura brasileira. Então, o candomblé, que é onde tem os orixás, que é uma religião animista, né, com espíritos que vêm da natureza, nesse caso é de matriz afro, tá? Enquanto que a umbanda é uma religião brasileira criada com influência africana, tá? Então, a umbanda nasce no Brasil. Enquanto que o candomblé vem com os escravos de África, sobretudo os escravos iorubás, né? Então, junto com a tradição iorubá dos escravos, vem para cá. Iemanjá. Iemanjá não é a rainha do mar? Então, só que em África, pessoal, não é. Porque originalmente Iemanjá surge num povo que não tem costa marítima. Então, em África, originalmente Iemanjá é uma divindade do rio, é uma divindade fluvial. É aqui no Brasil que Iemanjá virou surfistinha, tá? É aqui no Brasil que Iemanjá foi pra praia, tá? Porque daí o negro tá na Casa Grande, da Senzala, na cana-de-açúcar, que já está no litoral, né? E ele tem o quê? Ele tem o mar. Então ele tenta associar Iemanjá àquela nova porção de água, tá bom? E aí, pessoal, olha, eu coloquei assim, ó, Exu não é o diabo. Eu já vi muita denominação cristã chamando o diabo de Exu. Isso é uma ofensa. Isso é uma ofensa gigantesca à religião do outro. Diabo é diabo, Exu é Exu. Exu é um dos orixás mais importantes do candomblé. E ele não é um diabo, mesmo porque não existe a ideia de inferno na religião do candomblé. Tá? Então existe aí uma apropriação cultural bastante indevida por algumas denominações cristãs do termo Exu, por exemplo. Fora essa outra, né? Você vê alguém que é do candomblé e fala: Oi, professor macumbeiro. Ai, fizeram uma macumba pra mim. Querido, macumba? Ó, macumba ou é esse instrumento musical que vocês estão vendo aí, chama-se macumba, ou é essa linda árvore africana ali embaixo, tá? Macumba, ou esse instrumento, ou essa árvore. Não é religião. Religião é candomblé, religião é umbanda. Tranquilo? Então é isso, queridos, já sabem, né? Bora fazer as atividades lá da apostila, especialmente aquelas com foco no padrão Enem, tranquilo? Perguntinha ali, ó, nesse aspecto, a intolerância religiosa e o racismo, profundamente, né? Em última instância, a intolerância religiosa com religiões de matriz afro, ela advém do racismo, né? Você chamar de magia negra, não é isso? Macumba, feitiçaria, né? É uma coisa muito curiosa isso. São expressões carregadas de um racismo, como falei lá mais atrás na aula, estrutural. Tranquilo? Queridos, foi um prazerzaço estar com vocês aqui nessa terça-feira cedinho. Espero-vos semana que vem no mesmo horário, mesmo bate-canal, tá bom? Fortíssimo abraço, que a força esteja com vocês e até a próxima. Tchau, tchau, queridões. Valeu, bom dia para todos, hein? Saudade de vocês, saudade de vocês. Tchau, tchau.